Em sua atualização de 2020, a NR1 incorporou o GRO, com o objetivo de sistematizar e integrar todo o processo de gerenciamento de risco das empresas, abrangendo a identificação de perigos e avaliação de riscos, o controle de riscos, a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e a preparação para emergências. Além disso, instituiu o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, com toda a sua documentação e determinou as responsabilidades das organizações quanto à gestão dos riscos ocupacionais. Lembrando que GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou seja, está limitada aos perigos de saúde e segurança no ambiente do trabalho. Estes perigos, caso você não saiba, são os clássicos agentes de riscos ambientais: os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente e os fatores ergonômicos. Então, ela não se aplica para a caracterização de atividades ou operações insalubres e nem serve como fonte de documento para a caracterização de aposentadoria especial. Para isso já temos a NR15 e a NR16, que tratam de atividades e operações insalubres, bem como atividades periculosas. E temos também o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho, e o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pois bem, é responsabilidade da organização implementar em seus estabelecimentos o GRO, em todas as suas atividades. O GRO é um processo contínuo e que envolve um conjunto de etapas, conforme estabelecidas ao longo do item 1.5.4 da norma, e em seus subitens, que tratam do processo de identificação de perigos e a avaliação dos riscos ocupacionais. Este processo segue a abordagem adotada pelo ciclo PDCA, que são as iniciais das palavras em inglês Plan, Do, Check and Act, que podemos traduzir como planejar, executar, verificar e agir. Esse sistema, inclusive, já é amplamente conhecido e usado nos sistemas de gestão integrada de saúde e segurança do trabalho. Então a pergunta que a gente faz é: como cada uma dessas etapas do ciclo PDCA se insere no contexto da saúde e segurança do trabalho e principalmente do GRO? Vejamos. Plan. Nessa etapa é onde se identifica os perigos e se avalia os riscos ocupacionais, estabelecem os objetivos das atividades necessárias para assegurar os resultados de acordo com a política de saúde e segurança do trabalho da organização. Como podemos identificar nos itens da norma 1.5.4.2, que trata do levantamento preliminar de perigos, 1.5.4.3, que trata da identificação de perigos, e 1.5.4.4, que trata da avaliação de riscos ocupacionais. Na etapa Do é onde são implementados os processos conforme planejado na etapa anterior. Isso se refere à implementação das ações definidas no plano de ação do PGR, o que corresponde ao item 1.5.5, controle dos riscos. Em Check e Act, monitoramos se as ações previstas foram realizadas e medimos se foram realmente eficazes, como aborda o subitem 1.5.5.3.2. E todo esse processo deve ser apoiado pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, cujo objetivo é a consolidação de todas essas informações por meio de algumas ações permanentes, como pode ser claramente identificado nos subitens da norma 1.5.5.5, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e no 1.5.6, preparação para emergências, que devem ser planejadas e desenvolvidas em cada estabelecimento de uma empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores, que é importantíssimo. Não podemos considerar o PGR exatamente como um documento. Ele é composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Nesse sentido, a norma permite que o PGR seja atendido por um sistema de gestão. Se tratando da implementação do PGR, a norma é bem flexível,
porque você pode implantar o PGR por estabelecimento, pode-se considerar também as unidades do estabelecimento separadamente e até mesmo por áreas mais específicas da organização. Usemos de exemplo um grande açougue. Sabemos que dentro desse grande açougue existem várias pessoas trabalhando com várias atividades diferentes uma das outras e logo expostas a riscos completamente diferentes. Temos os trabalhadores nas câmaras frias. Os riscos que eles estão expostos estão totalmente desassociados dos riscos que um atendente, por exemplo, estaria exposto. O trabalhador da câmara fria poderia estar trabalhando sob condições extremas de temperatura, enquanto o trabalhador do atendimento estaria com problemas ergonômicos apenas. Então, o ideal é que cada um tenha um plano de implantação. E outra coisa importante, a norma também determina que o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho, tal como o Programa de Higiene Ocupacional, o Programa de Ergonomia, o Programa de Proteção Auditiva e por aí vai. Como se trata de um programa de melhoria contínua, então é importantíssimo que a organização adote medidas necessárias para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Isso pode ser feito por meio de algumas perguntas norteadoras que auxiliarão o monitoramento do desempenho de saúde e segurança do trabalho, como por exemplo: os controles de risco previstos no plano de ação foram implementados e são eficazes? Por exemplo, após a identificação de alguns riscos, foi definido no plano de ação quais medidas deveriam ser tomadas para conter aquele risco. Então é importante que essas medidas sejam constantemente avaliadas para observar se elas realmente estão sendo efetivas. Os meios de consulta, comunicação e treinamento para os trabalhadores e os contratados são eficazes? Então é importante que você faça a averiguação se os trabalhadores têm acesso à informação, se eles podem acessar os documentos pertinentes, como o próprio PGR, se a comunicação interna entre os trabalhadores e entre os setores é eficiente, se o treinamento dos trabalhadores realmente é eficaz, se ele condiz com a realidade da empresa. Os trabalhadores estão adotando as medidas de controle de risco das suas atividades? Por isso eu digo, é muito importante que os trabalhadores estejam sempre participando do processo da elaboração do PGR, pois não adianta nada se você estabelecer uma série de medidas e o trabalhador não incorporar aquilo. É muito bonito no papel, mas na realidade é totalmente diferente. Outra pergunta: estão sendo realizadas inspeções sistemáticas no local de trabalho? Tais inspeções evidenciam que os riscos ocupacionais estão controlados? Então você vai avaliar se existe um cronograma de inspeção do trabalho, se o 5S está funcionando, se as inspeções ali estão realmente sendo efetivas e descobrindo algum problema. Os indicadores dos programas de saúde e segurança do trabalho evidenciam a redução de doenças ocupacionais, afastamento e acidentes. Os indicadores não mentem. Então, se tiver uma alta taxa de absenteísmo, os trabalhadores continuam tendo pequenos acidentes, muito afastamento por doença, significa que aquelas medidas estipuladas não fizeram efeito nenhum, então é hora de revê-las. Como vimos anteriormente, o GRO abrange uma série de etapas a serem implementadas pela empresa, e a primeira delas é o levantamento preliminar de perigo, que deve ser realizado em 3 situações: antes do início do funcionamento do estabelecimento ou de novas instalações, em atividades existentes, nas mudanças ou na introdução de novos processos de trabalho. O levantamento preliminar de riscos tem como objetivo identificar os perigos e situações escancaradas em que o risco já pode ser logo eliminado, sem precisar de avaliá-lo minuciosamente ou estabelecer algum plano de ação. Não há necessidade aqui do uso de uma metodologia de análise de riscos, o que torna esta etapa bem rápida e simples. Você encontrou uma pedra no meio do caminho, você simplesmente tira ela de lá. Não precisa ser nenhum poeta nessa fase. Mas é claro, é importante que a organização seja capaz de comprovar que realizou essa etapa e principalmente que o risco foi contido. E agora, preste
Bem atenção em tudo que irei falar, pois essa é a etapa mais importante de todas, é a identificação de perigos. Sabemos muito bem que existem diversas outras NRs, bem como várias exigências legais de saúde e segurança do trabalho. Por isso, é importante que a metodologia utilizada leve em conta estes requisitos, especificamente nos casos em que os perigos identificados têm relação direta com alguma NR específica. Por exemplo, se você está lidando com um risco de espaço confinado, qual será a sua referência? A NR33, que trata de segurança e saúde em espaços confinados, como referência para lidar com esse risco em questão. Aqui devemos registrar todos os perigos e potenciais perigos, ou seja, também devemos antecipar os perigos antes de implementar novas atividades e procedimentos, até mesmo os perigos externos. E é claro, incluir as origens desse perigo, os trabalhadores expostos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Esses dados serão muito importantes na etapa de avaliação de riscos. Uma dica que eu dou é que o auxílio de um fluxograma com o mapeamento dos processos e atividades da organização, como as matérias-primas, instalações, trabalhadores envolvidos, resíduos, emissões geradas e possíveis situações de emergência, pode ajudar bastante nessa etapa. A identificação de perigos não deve se limitar às operações ou às atividades normais ou rotineiras, mas também considerar aquelas ocasionais, como limpeza e manutenção, ou durante as paradas e início de operação. Tudo isso estará no inventário de riscos. Após a conclusão da identificação de perigos, é chegada a hora de avaliá-los. Aqui o risco será mensurado de acordo com seu nível, por meio de ferramentas e técnicas de avaliação. Podemos usar de exemplo a matriz de riscos, que é a minha preferida, principalmente por sua característica gráfica. Com ela fica bem fácil identificar quais riscos irão afetar mais ou menos a organização, levando em conta a severidade das lesões, a magnitude do acidente e a probabilidade que ele ocorra. Por exemplo, os riscos de classificação alta estão na cor vermelha. Eles devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios, que estão na cor amarela, e, consequentemente, os riscos classificados como baixo, em verde, necessitam de menor atenção. A norma não determina quais ferramentas ou técnicas devem ser utilizadas, portanto, fica a sua escolha. Todo esse processo deve ser revisado a cada 2 anos, caso não ocorra qualquer uma das situações a seguir que estão no subitem 1.5.4.4.6. Letra A. Após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais. Letra B. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Letra C. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias nas medidas de prevenção. Letra D. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. E letra E. Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. E uma coisa muito interessante é que para organizações que possuem certificações em sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, como a OSAS 18001, este prazo é ampliado para 3 anos. Mas é claro, quando não houver nenhuma das situações que já citamos. Vimos no vídeo anterior a etapa de identificação de perigos e avaliação de riscos. Então é chegada a hora de pensarmos em medidas de controles de risco. Quando pensamos em controle dos riscos, já temos de saber que isso envolve uma série de etapas, como a adoção de medidas de prevenção, a implementação e o acompanhamento dessas medidas e da saúde ocupacional dos trabalhadores, e quando houver, a análise dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho.
No item 1.5.5.1.1, a norma estabelece em quais situações é obrigatória a adoção das medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. A primeira situação se diz respeito a exigências previstas em NRs ou nos dispositivos legais, ou seja, como já vimos no vídeo anterior, caso um NR exigir que uma determinada medida de prevenção deve ser adotada, essa passa a ser obrigatória. Por isso, esteja atento às NRs e a outros dispositivos legais em saúde e segurança do trabalho. Para entendermos melhor como as medidas de prevenção devem ser adotadas, vamos utilizar a NR12 como referência, que estabelece que a implantação de proteções de máquinas deve ser considerada pela organização para aquelas máquinas que ofereçam risco de ruptura de suas partes. Outra situação é quando o nível de risco necessitar que sejam adotadas medidas de controle. Lembra da matriz que utilizamos para medir o nível do risco no vídeo anterior? E a última situação é quando é comprovado a relação entre a atividade e os agravos à saúde do trabalhador por meio do PCMSO. O médico deverá informar o fato aos responsáveis pela PGR, para que os riscos sejam avaliados e sejam tomadas as devidas providências a respeito disso. Todas essas medidas de prevenção devem ser contempladas em um plano de ação, contendo as medidas de prevenção a serem adotadas, aprimoradas ou mantidas, seguindo a hierarquia do controle de riscos. Vejamos. Entende-se por eliminação, eliminar o risco, qualquer probabilidade de ocorrência do acidente, doença ou lesão. Entende-se por substituição, como substituir ou reduzir o risco, como substituir um produto químico por um menos agressivo ou substituir uma máquina ruidosa por uma mais silenciosa. O que se deve pensar nesse item é se realmente esse produto ou essa máquina é essencial para o processo. Minimização por medidas de engenharia. Seria, por exemplo, reduzir a exposição do trabalhador ao risco através de rodízios ou colocar proteção nas partes móveis das máquinas e equipamentos. Muitas vezes, o processo, por mais insalubre que seja, é essencial para a empresa e, apesar de tudo, deverá ser mantido. É nessa hora que a engenharia entrará em ação protegendo as pessoas. Minimização por medidas administrativas. A adoção de medidas administrativas por meio do uso de placas, sinais sonoros, instruções de trabalho, inspeções, manutenções e testes contínuos em equipamentos. E por último, tornar obrigatório o uso do EPI, lembrando que fornecer o EPI é assumir que o risco existe e que o mesmo não está sob controle, mas a verdade é que dificilmente viveremos sem eles. Então, se não tiver jeito, forneça o EPI, que é a nossa última opção. A implantação das medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. O plano de ação deve contemplar o cronograma de implantação, formas de monitoramento e medição para evidenciar se as medidas adotadas são realmente eficazes. Agora que temos o plano de ação em mãos, saiba que a NR1 exige a manutenção dos registros que demonstrem o desenvolvimento e a execução das medidas de prevenção contidas no plano de ação. Esses registros podem ser apresentados de diversas formas diferentes. Sinta-se livre para utilizar fotos, vídeos, atas de reunião, listas de presença, relatórios de inspeção ou qualquer outro tipo de registro que prove que o plano esteja sendo seguido conforme o cronograma. E se perceber que as medidas tomadas não estão sendo eficazes, essas devem ser corrigidas, adaptadas e melhoradas sempre que identificar sua ineficácia. Não podemos esquecer do acompanhamento à saúde ocupacional dos trabalhadores por meio do PCMSO, integradas com as demais medidas de prevenção de saúde e segurança do trabalho, de acordo com os riscos que cada um está exposto. Todas as ações de saúde dos trabalhadores terceirizados também deverão estar integradas às medidas de prevenção da organização contratante, como por exemplo dentro da CIPA, do DDS, da ginástica laboral e por aí vai. Obviamente, quando ocorrer acidentes, eles deverão ser analisados e, se necessário, as avaliações de risco feitas anteriormente deverão ser refeitas, para evitar que o mesmo tipo de acidente ocorra novamente.
Toda a análise deverá ser documentada e deverá considerar as situações que culminaram no acidente ou no adoecimento, levando em conta a atividade real, o ambiente do trabalho, os materiais e a organização da produção e do trabalho, a identificação dos fatores relacionados ao evento, bem como o fornecimento de evidências. A norma também trata da preparação para situações de emergência. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência, de acordo com os riscos e as características das atividades desempenhadas. O GRO também determina que a organização estabeleça em seu procedimento de emergência os meios e os recursos necessários para primeiros socorros, encaminhamento de acidentados, bem como as medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude. Para que o procedimento de resposta à emergência seja executado conforme planejado, algumas ações são necessárias. O passo a passo das atividades a serem realizadas na eventual situação de emergência, treinamento dos envolvidos, testes e exercícios periódicos para avaliar a capacidade da resposta ao que foi planejado, avaliação do desempenho e, se necessário, revisão do procedimento, inclusive após o teste e após a ocorrência de situações de emergência. E comunicação e informação relevante a todos os trabalhadores, visitantes, contratados, autoridades e, quando for o caso, a comunidade local. Como já foi dito nos vídeos anteriores, o PGR é a materialização de todo o processo de avaliação de riscos. Então, tudo aquilo que a gente viu nessa série deverá resultar em 2 documentos obrigatórios: o inventário de riscos e o plano de ação, como exige o subitem 1.5.7.1. O inventário de riscos consolida os dados do processo de identificação de perigo e das avaliações de riscos ocupacionais, incluindo a caracterização dos processos, ambientes de trabalho, atividades, bem como a descrição dos perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho. O subitem 1.5.7.2 esclarece que a responsabilidade pela elaboração dos documentos que integram o PGR é da organização, mas é permitido designar uma pessoa ou um grupo, inclusive de contratadas, para cuidar que o GRO seja implementado. Na hipótese de haver alguma documentação de uma ANR específica, ela também deverá estar integrada ao PGR, como é o caso da NR10, que estabelece que os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas e o projeto elétrico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, mas é óbvio, o PGR não precisa ser elaborado pelo mesmo profissional da NR10. Outro fato importante é que a norma determina que o PGR seja assinado e datado por quem de fato o elaborou. Essa determinação tem o intuito de evidenciar o histórico das atualizações pela qual ela passou, e este documento deve ser guardado por pelo menos 20 anos e está disponível para que qualquer trabalhador ou representante possa consultá-lo. Não existe um modelo estabelecido para sua apresentação, mas ele deve conter as informações obrigatórias exigidas no subitem 1.5.7.3.2. Na letra A, temos o seguinte: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, demonstrando como os insumos entram no processo, são tratados e transformados. Com essa caracterização é possível entender como o processo funciona na prática. É possível produzir uma documentação estruturada sobre o processo e principalmente garante que o processo seja entendido, facilitando a vida dos nossos amigos auditores. Caracterização das atividades. Deve-se detalhar todas as atividades e operações que compõem as etapas do processo de produção, tais como forma de realização da atividade, duração, frequência, máquinas, equipamentos, ferramentas manuais, sistemas de utilidades que são empregados. Essa caracterização é fundamental para a identificação de perigos e avaliação de riscos. Muitos perigos estão relacionados com a forma que determinada atividade é realizada. Letra C. Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. Com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos,
com indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. Podemos ver nesse quadro uma forma simples e eficaz de demonstrar fontes de perigo, o fator de risco e as possíveis lesões. Essa identificação ajuda muito para tomadas de decisão a respeito de medidas de prevenção. Já a identificação dos trabalhadores pode ser feita de forma individualizada ou por grupo de exposição ao mesmo tipo de risco, como o ambiente, o setor, os processos e materiais que utilizam e as tarefas realizadas. Letra D. Dados de análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Este item é baseado no item 9.4.1 da nova NR, que estabelece que deve ser realizada a análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. Já as avaliações ergonômicas, estas deverão ser realizadas tendo sido verificados fatores ergonômicos durante o processo de identificação de perigos. Letra E. A avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Os riscos ocupacionais devem ser classificados de acordo com a metodologia escolhida, como vimos no vídeo 2, para identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. E, finalmente, letra F. Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Deve-se declarar a ferramenta utilizada para avaliação dos riscos, incluindo os critérios adotados para a gradação de probabilidade e severidade. João Proteção, esse curso é da Valor Crucial? É sim, sou da CIPA e precisamos atualizar o mapa de risco. Quando fiz o curso de investigação de acidentes, fiquei bom na análise e o SESMIT ficou impressionado com o meu relatório. Assiste essa aula, Zé Segurança. É sobre identificar riscos e classificar as possíveis consequências. Mas, como elaborar o mapa de risco? Devemos realizar os 2 primeiros passos da análise de risco que aprendemos em nossas últimas aulas. Vamos relembrar estes 2 passos para elaborar a análise de riscos? Primeiro passo é identificar os riscos, e para isso devemos conhecer o processo produtivo da empresa, o local de trabalho, equipamentos e produtos utilizados na produção, assim como analisar os levantamentos ambientais já realizados pela empresa e, se necessário, realizar novos. A conversa com os trabalhadores de maneira informal ou a partir de um questionário pré-definido também contribuem na busca por possíveis riscos, como ao se analisar as queixas mais frequentes entre os trabalhadores do mesmo ambiente de trabalho e as causas mais frequentes de ausência ao trabalho, dentre outros indicadores de saúde que contribuem com a análise. Lembre-se, o conhecimento prévio dos possíveis riscos do ramo de atividade da empresa e o histórico de acidentes e doenças do trabalho na empresa contribuem com a análise, alertando quanto a possíveis riscos. E o segundo passo, que é conhecer e avaliar cada risco em relação à matriz de nível de risco. É importante analisar as questões legais em relação aos riscos identificados. Assim, sempre consulte as normas regulamentadoras, normas técnicas, etc. Muitas das vezes, a legislação exige uma avaliação quantitativa, ou seja, a realização de levantamento de agentes nocivos à saúde presentes no ambiente de trabalho, com o objetivo de se conhecer o risco real no ambiente de trabalho analisado. Como vimos, temos que identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, como as medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, equipamentos de proteção individual
entre outras questões para se definir a probabilidade e a gravidade do risco, e assim definir o grau de risco de cada situação. Com os riscos identificados e classificados, podemos ir para a etapa de elaboração do mapa de riscos, usando o layout da empresa com círculos que representam os riscos identificados. Os riscos são divididos em biológicos, mecânicos, químicos, ergonômicos e físicos. Aprenderemos melhor sobre a classificação de cada risco na próxima aula. Cada tipo de risco é representado por uma cor. O risco biológico é representado pela cor marrom. A cor azul representa o risco mecânico. Já o risco químico é a cor vermelha. A cor amarela representa o risco ergonômico. E o último risco, denominado físico, é representado pela cor verde. Quanto ao nível de exposição, vamos mostrar um exemplo que utiliza termos e classificação simplificada em relação ao que fizemos em nossa última aula, caracterizando o risco como elevado, médio e leve. Estes termos são de mais fácil compreensão pelo trabalhador e mais adequados para utilizar no mapa de risco. Veja, este é um exemplo de um mapa de risco de um determinado setor de uma empresa. Nele está identificado os tipos e o nível dos riscos por área. Podemos ver neste exemplo de mapa de riscos a legenda em destaque. Ela facilita as identificações dos riscos presentes na empresa e de sua classificação. Nota-se que o risco é identificado por cada área do setor da empresa. Vamos realizar uma pequena análise na área da linha de montagem em destaque. Há a presença dos riscos ergonômicos, físicos e mecânicos, todos de grau elevado, como podemos confirmar na legenda. Muitas vezes, os riscos são descritos de forma mais detalhada. Assim, não se coloca apenas a identificação de risco químico, por exemplo, mas também identifica qual o risco específico, como a presença de fumos metálicos, e até a medida preventiva recomendada, como a utilização de equipamento de proteção respiratória.